Curso de Matemática do Ensino Médio, com carga horária de 30 horas, para o fortalecimento do IDEB estadual, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Sou o professor Reinaldo. Vamos dar continuidade ao estudo da função do segundo grau. Na nossa 8ª aula, iremos estudar raízes da função do segundo grau. Raízes de qualquer função são os valores, da variável x que faz com que a função se anule, ou seja, que a função fique igual a zero. No caso da nossa função de segundo grau, as suas raízes vão ser encontradas da seguinte forma. A gente escreve a função do segundo grau e iguala a zero. E a gente acha os valores de x para que essa função seja igual a zero. Encontrando esses valores da variável x, teremos a raiz da função do segundo grau. Para encontrarmos essas raízes, ou seja, os valores de x que fazem com que a função do segundo grau seja igual a zero, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara. Então, a gente vai achar o valor da raiz da seguinte forma: x é igual a menos b, esse coeficiente aqui, mais ou menos a raiz quadrada de delta, onde delta é dado por esse valor, b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. O triângulozinho, é uma letra grega, e ela é chamada de delta. E ela, na verdade, representa o discriminante da equação. Falou delta, falou discriminante, estamos falando da mesma coisa. E esse discriminante pode assumir valores numéricos diferentes. E temos 3 casos a considerar. Se o delta é maior que zero, teremos, no caso, 2 raízes reais e distintas. Se o delta é igual a zero, teremos 2 raízes reais e iguais. Se o delta é menor que zero, não existem raízes reais. Aqui é o símbolo de não existe para x pertencente aos reais. Então, não existe valores de x pertencente aos reais. Por quê, gente? Notem que se o delta é menor que zero, vamos voltar aqui na equação de Bhaskara. Se aqui for menor que zero, raiz quadrada de um número negativo, a gente não tem uma resposta no conjunto dos números reais. Por isso que, nesse caso, quando o discriminante é menor que zero, não existem raízes no conjunto dos reais. Vamos resolver alguns exercícios sobre raízes da equação do segundo grau. Foi dado aqui: menos 7x ao quadrado mais 6x mais 1 é igual a zero. Então, se está igualado a zero, se a gente achar os valores de x, estamos achando as raízes da equação do segundo grau, no caso, que o expoente é 2. Vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, sabendo que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O nosso b aqui vale 6, Então, substituindo aqui, vai ficar 6 ao quadrado menos da equação, 4 da equação, vezes o azinho nosso que vale menos 7. Como aqui é um produto, e aqui tem um sinal negativo, a gente representa entre parênteses, que multiplica o c, nosso c que vale 1, multiplica 1. 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes menos 7, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 7 dá 28, vezes 1, 28, mais 28. Nós temos, então, 36 mais 28, que dá 64. Esse é o nosso delta. Bom, para a gente achar a raiz, a gente volta nessa equação aqui, gente, ó. Espera só um instantinho. Voltando um pouquinho mais. Tá aqui, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, nós temos aqui, ó, menos b
né? Então, B é 6, então fica menos 6, mais ou menos raiz quadrada de delta. Então, se nota que o delta era 64, a raiz quadrada de 64 é 8, tá? Dividido por 2A. Nosso A aqui é menos 7, né? Que são é 2A, então é 2 vezes menos 7, que dá menos 14. Como aqui nós temos mais ou menos, nós vamos ter duas raízes, x1 e x2. Aí vamos primeiro trabalhar com o valor positivo, para cá. E depois trabalhando com esse valor negativo, aqui para baixo, achando as duas raízes. Então vamos lá. Menos 6 mais 8 sobre menos 14. 8 menos 6 dá 2, dividido por menos 14. Simplificando, né, dividindo ambos, o numerador e o denominador por 2. 2 por 2 dá 1, 14 por 2 dá 7. Então nós temos nossa primeira raiz, que é menos 1 sobre 7. Agora vamos aplicar o sinal negativo, né? Vai ficar menos 6 menos 8 sobre menos 14. Menos 6 menos 8, somos 2 e conserva o sinal. 8 mais 6 dá 14, conserva o sinal, menos. Ficou menos 14 dividido por menos 14. Menos dividido por menos dá mais, 14 dividido por 14 dá 1. Então nós temos nossa segunda raiz. Notem que nosso discriminante era 64, né? Nosso valor de delta. E nós vimos que quando o delta é maior que zero, nós temos duas raízes reais e distintas. Vejam que realmente nós temos duas raízes aqui, ó, reais e distintas. Aqui nós temos menos 1 sobre 7 e 1. Então, nosso conjunto de solução, né, é o conjunto formado pelos elementos menos 1 sobre 7 e 1. Ok? Temos novamente aqui uma equação do segundo grau. Só que notem que é uma função incompleta, né? Está faltando a variável independente, o termo independente, né? O Czinho. Então a gente pode, se quiser resolver pela fórmula de Bhaskara, pode resolver. Mas aqui tem uma fórmula melhor, porque aqui, como a gente tem aqui x, né, em comum, a gente pode colocar essa expressãozinha em evidência. Então, vamos resolver dessa forma, colocando em evidência. Temos aqui, ó, x ao quadrado menos 3x igual a zero. Aí a gente coloca o x em evidência, né? Então, x vezes x ao quadrado, né? Então, x ao quadrado dividido por x dá x, ó. Então, vocês notam que se eu multiplicar x aqui vezes x, vai dar esse x ao quadrado. Menos, né? Desse menos aqui, já temos x do lado de fora, então basta 3 aqui dentro. Então, se a gente quiser, né, conferir, ver se está correto, a gente faz o seguinte: x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3 dá menos 3x. Confirmando, então está correto. Então, esse produto é igual a zero. Bom, gente, se esse x aqui for zero, a expressão vai estar certa, né? Porque 0 vezes esse valor aqui vai dar zero. Então, a primeira solução para x é x igual a zero, né? Se a gente substituir esse x aqui por zero, multiplicar por esse, vai dar zero. Então, já é uma resposta para nós, né? Quando x é igual a zero, aqui, aí a gente, 0 vezes a expressão, vai dar o próprio zero. Também, se esse interior aqui, x menos 3, for igual a zero, também teremos outra condição que vai ter como resultado zero. Porque aqui sendo zero, x menos 3 igual a zero, vai ficar 0 vezes x dá zero, que vai atender a equação. Então, por isso que a gente vai fazer x menos 3 igual a zero. O 3 está negativo aqui e vai para o outro lado positivo. Então, aqui nós temos a outra resposta. Novamente, nós temos duas raízes, uma raiz de valor 0, outra raiz de valor 3. Notem que, se a gente fosse resolver por Bhaskara, como a gente tem aqui duas raízes distintas, né, pertencentes aos reais, aí o nosso determinante, então, certamente vai ser maior do que 0. Vamos achar outro probleminha aqui da função de segundo grau. Notem que não temos o termo em x, né? O bx a gente não tem. A gente tem aqui, né,
o termo com a variável do segundo grau, e temos o termo independente, nosso C. Aqui nesse caso, podemos resolver por Bhaskara? Podemos, mas nota que essa expressãozinha é tão fácil que vamos resolver de uma maneira bem mais fácil e direta. Tá ela aqui repetida, né? Essa expressãozinha está aqui repetida. O que a gente faz? Só isolar, né? Vamos deixar o x no primeiro membro. Então, x ao quadrado é igual a 81 está negativo, passa para o outro lado positivo. E aí a gente tira a raiz quadrada. Então, nós vamos ter dois valores, né? Raiz quadrada de 81 é mais ou menos 1, né? Porque menos 9 ao quadrado dá 81, 9 ao quadrado dá 81. Então, temos como conjunto de solução as raízes menos 9 e 9. Né? São duas raízes, né, diferentes. Se fosse fazer por Bhaskara, teremos que ter um discriminante maior que 0, ou delta maior do que 0. Mais um probleminha aqui, vamos ler. Determine o valor de P pertencente aos reais, esse Pzinho aqui, para que a função y igual a px ao quadrado mais 2x menos 1, tá? Aqui nós temos uma função do segundo grau, aqui nós temos um Pzinho, então ele está querendo determinar o valor de P para as seguintes condições. Tenha duas raízes reais e distintas. Então, lembrado, para ter duas raízes reais distintas, qual que é a condição? Vamos voltar lá, só para lembrar. Aí, ó. Duas raízes reais e distintas. O nosso delta tem que ser maior do que 0. Então, vamos lá. Então, vamos resolver essa letra A, né? O nosso delta tem que ser maior que 0 para a gente ter duas raízes reais distintas. Nosso delta é dado b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui tem que ser maior do que 0. Aí a gente pega os valores, né, que foram dados. Nosso b aqui vale 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, o menos da fórmula, o 4 da fórmula e o nosso azinho. O nosso azinho aqui, ó, vale P, que está na frente da variável do segundo grau. Vezes C, o nosso C vale menos 1. Como está negativo, a gente coloca entre parênteses, porque trata-se de um produto. Bom, isso aí tem que ser maior do que 0. Aí, desenvolvendo, 2 ao quadrado dá 4. E vamos multiplicar aqui, ó, menos 4 vezes menos aqui, menos vezes menos dá mais. E aí vai ficar 4 que multiplica P que multiplica 1, que vai ser 4P. Tem que ser maior que 0. Aí implica, nossa variável aqui é P. Então 4P é maior, o 4 aqui está positivo, quando passa para o outro lado ele vai negativo, menos 4. P tem que ser maior que menos 4, o 4 aqui está multiplicando por P, vai para o outro lado dividindo. Menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. Vamos encontrar agora o valor de P para que essa equação do segundo grau tenha duas raízes reais e iguais. Nós vimos que para ter duas raízes reais e iguais, o nosso delta tem que ser igual a 0. Vamos voltar lá. Aí, ó, delta igual a 0 vai ter duas raízes reais e iguais. Isso aí que vamos aplicar para resolver. Aí, então, a gente faz o delta igual a 0. Aí, na parte A, nós vimos que o nosso delta, que é B2 menos 4AC, é esse valor aqui, ó, 4 mais 4P. Então, 4 mais 4P tem que ser igual a 0. Nós isolamos nossa variável P, né? Então, vai ficar 4P é igual, 4 aqui positivo, vai para o outro lado negativo. O 4 aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Menos 4 dividido por 4, nós acharemos P igual a menos 1. Nota, então, que para que tenhamos duas raízes reais iguais, o P tem que assumir esse valor. P tem que ser igual a menos 1. Bom, na letra C, ele está pedindo o valor de P de forma que não tenha raízes reais. Né? Então, nesse caso, nosso delta, para não ter raízes reais, como o delta está, né, dentro da raiz quadrada, para não ter raízes reais, o delta tem que ser
menor do que zero, tem que ser um valor negativo, né? Que vamos aqui confirmar. Aí, ó, delta menor que zero, não existe raízes reais, né? Então, a raiz quadrada de delta, quando delta assume um valor negativo, não existe, né, valores que atendem ao conjunto dos reais. É isso que a gente vai fazer. Nós temos aqui que nosso delta é 4 mais 4p, né? Aqui, ó, viemos daqui e aí vamos fazer, vamos aplicar aqui, ó, 4 mais 4p, né? Tem que ser menor que zero, né? O nosso delta tem que ser menor que zero, né? Nesse caso não vai existir raízes reais. Aí a gente resolve. 4 mais 4p tem que ser menor que zero. 4p tem que ser menor, 4 aqui positivo, aí vem para cá negativo. O 4 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, P tem que ser menor que menos 4 sobre 4. P tem que ser menor que menos 1. Com isso, né, nós achamos os valores de P para 3 condições. Né? Na letra A, né, que foi para termos duas raízes reais distintas. Na letra B, para que tenhamos duas raízes reais iguais, e na letra C, para que a gente não tenha raízes reais. Segue agora uma relação de exercícios para que vocês possam complementar os estudos. Tem esse primeiro e temos até o quarto exercício. Bons estudos!